E aí, gente, tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais uma reflexão aí desse período aí que a gente está de quarentena. A gente está isolado, né? Fica em casa. Vamos compartilhar aí algumas ideias, pensando aí algumas coisas que nos ajudam a lidar com esse momento, né? E a entendê-lo da melhor maneira, né? Hoje eu queria falar sobre a ideia da graça de Deus. A graça de Deus é algo que assim, é um tema básico no Novo Testamento, né? Paulo fala bastante sobre ele. Em diversas cartas, Paulo elabora, né, a ideia da graça, fala sobre a graça, né? Basicamente, a ideia da graça é que Deus age na nossa vida de graça, né? Sem que nós mereçamos. Deus nos dá coisas, Deus nos deu a salvação, Deus nos abençoa, Deus realiza milagres, Deus nos dá a vida, tudo isso pela graça, né? Infelizmente hoje, né, em nosso tempo, a gente tem muita igreja, muito pastor, né, muita denominação deturpando a ideia da graça, achando que para que possamos conseguir alguma coisa de Deus, a gente tem que seguir determinados passos, né? Isso aí é até uma espécie de gnosticismo, né? Que a partir do momento que eu tenho determinados conhecimentos, então eu chego aí ao nível da divindade, ou consigo o favor da divindade, mas o Novo Testamento não fala sobre isso, né? Até o próprio Velho Testamento aborda a ideia da graça. Deus escolhe homens e mulheres, Deus salva homens e mulheres, e às vezes pessoas pecadoras, pessoas comuns que não tinham nada demais, né? Pessoas como eu e você. Mas você pensar no caso de Moisés, por exemplo, por que ele é escolhido para ser, né, o grande profeta que foi? Né? Não há nada no texto que diga que ele era uma pessoa melhor ou pior do que qualquer outra. Abraão, a mesma coisa, Abraão antes, né? Ele é escolhido por Deus, por quê? Né? Isso pela graça. O próprio Davi, né? Davi, quando é escolhido por Deus, ele está lá pastoreando. Os outros irmãos dele são apresentados, ele não. Alguns autores vão até dizer que Davi, de repente, seria uma espécie de filho bastardo, né? Que estava pastoreando, estava no campo. Isso era a função dos empregados, né? Pastorear ovelhas, pastorear animais, era uma função desprezível, né? Tanto na época de Jesus como na época, né, do Antigo Testamento. Então a ideia da graça está presente em todo o texto bíblico. E eu queria pensar sobre a ideia da graça nesse período que a gente está aí de pandemia, né, de gente passando aí um monte de problema, gente sendo curada, né? Temos boas notícias aí que tem gente sendo curada aí do coronavírus pelo tratamento, né? Tem vacinas que estão sendo testadas, parece que algumas estão tendo êxito, né? Outras não deram tanto êxito assim, um remédio que achava que dava certo agora não dá mais e tal. Em meio a tudo isso, como entender a graça de Deus, né? Porque de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, você vai ter contato com alguém que pegou aí o vírus, alguém que sofreu, né, as consequências do vírus, seja o desemprego, seja a doença em si, né, seja em situações diversas que essa pandemia está gerando. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que em meio a tudo isso, Deus continua manifestando a sua graça, né? E entenda, a ideia da graça no texto bíblico, tanto no Antigo como no Novo, é que você não precisa fazer nada para conseguir o favor de Deus. Deus age na sua graça de graça. Não, Deus age na sua vida de graça. Muita igreja hoje condiciona o favor de Deus ao dízimo, né? A oferta financeira, né? Isso é uma heresia, né? E até nessas épocas, assim, até a maldade condicionar o favor de Deus a você dar dinheiro, né? O dinheiro está escasso, né? A coisa tá apertada, então fica muito difícil você até contribuir, mas pior ainda querer condicionar isso à graça de Deus ou à ação de Deus. Então não caia nessa, né? Claro que é importante a gente estar tentando contribuir aí com a igreja, para a igreja poder estar cumprindo aí com as suas obrigações, mas isso não quer dizer que você vai ser mais abençoado ou menos abençoado, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Então, pensando sobre a ideia da graça, uma coisa que eu gostaria que você entendesse é isso. Deus age na sua vida porque Ele te ama. Deus age na sua vida porque Ele tem misericórdia e compaixão de cada um de nós. Misericórdia porque Ele sente o que nós sentimos e age em nosso favor.
compaixão porque ele também sente aquilo que nós sentimos, né? Ele está ali do nosso lado, na nossa dor, na nossa alegria, na nossa derrota, na nossa conquista. Deus está junto com a gente. Então ele age por amor a cada um de nós, por meio da graça, por meio da misericórdia. Então, se de repente você perdeu o emprego aí, em meio a essa situação, se começou as dívidas a acumularem e o dinheiro não está dando, né? De repente você ou alguém da sua família ficou doente, não acho que isso é um castigo de Deus, não acho que é porque você não deu o dízimo, não acho que é porque você está em pecado, né? Porque Deus continua manifestando a sua graça. Deus continua nos abençoando e cuidando de cada um de nós. As dificuldades que você e eu e todo o mundo está enfrentando são consequências de estarmos aí vivendo esse período de dificuldade, que é um período de dificuldade para todo o mundo. Então quem é muito rico está sofrendo também, né? Porque está ficando um pouquinho menos rico. Claro que de repente não sofre como eu e você, mas vai perguntar para um milionário aí, um bilionário. Ele está triste porque perdeu dinheiro nas ações aí, né? Então entenda que o sofrimento, a doença, o desemprego, né, o problema não é a ausência de Deus, não é que Deus deixou de manifestar a sua graça em nossas vidas. Tanto que eu gostaria muito de falar sobre esse tema com você, para entender que Deus continua nos abençoando, né? Nós precisamos perceber isso, ter o coração e a mente aberta para perceber que nós servimos a um Deus que nos abençoa mediante a sua graça. A salvação que ele nos concedeu também é por meio da graça, né? Jesus Cristo foi entregue para morrer na cruz por nós, por meio da graça. E isso é bênção, isso é bênção de Deus que vem a mim e vem a você. Então, em meio a essa dificuldade toda, não esqueça, Deus continua manifestando a sua graça sobre as nossas vidas. Deus continua nos sustentando e cuidando de cada um de nós. O consolo e o conforto que nós precisamos, a partir da presença do Espírito Santo, Deus continua manifestando. Tudo isso por meio da sua graça. A dificuldade, o problema, né, que você está enfrentando hoje, ou pode vir enfrentar amanhã, não é a ausência da presença de Deus, não é a ausência da graça de Deus, é consequência de estarmos vivendo esse momento difícil. Então a graça de Deus está conosco constantemente. Então, entendendo que a graça é a ação de Deus por nós, de graça, sem que mereçamos, sem que façamos nada, né, nós, mediante a isso, a gente tem que ter uma vida que corresponda a essa bênção que Deus tem nos dado, né? A esse sustento, a esse conforto, a esse consolo, a essa presença, a salvação. Então, uma vida sem pecado é muito importante, porque ela demonstra, acima de tudo, que a graça ela está presente em nossas vidas. O texto de Romanos 6, que eu vou ler aqui para vocês, ele vai dizer, de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, nós somos pecadores, nós somos imerecedores, nós somos, né, até na teologia reformada, dizia-se que nós somos miseráveis, né? Nós não merecemos nada, absolutamente nada de Deus, porque somos pecadores. E em meio a esse pecado, Deus age por meio da graça. A graça de Deus, ela é maior do que o nosso pecado. Então Deus continua presente nas nossas vidas, apesar de sermos pecadores e pecadoras, né? Então, acompanhe comigo o texto de Romanos 6, de 1 a 4, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, gostaria de dizer algumas coisas para você. Primeiro, eu já falei e eu vou repetir. Deus age na minha e na sua vida por meio da graça. Nós não precisamos fazer rituais, mandigas gospel, né? Tem gente aí fazendo mandiga gospel aí, né? Põe sal atrás da porta, põe água na geladeira, ou na televisão, né? Em cima da televisão. Isso é mandiga gospel, né? Nós não precisamos fazer nada disso para alcançar o favor e a graça de Deus, porque Ele olha para nós por amor, com compaixão, com misericórdia. Então essa graça de Deus, ela nos atinge,
ela vem a cada um de nós e ela está presente em nossas vidas, nos dando conforto, consolo, direção e sustento em meio a todas as situações que passamos na vida. Essa graça também é o que nos proporciona a salvação em Jesus Cristo. Eu e você somos salvos por meio da graça. Isso não nos torna melhores e nem piores do que ninguém. Isso nos torna pessoas que foram alvos da graça de Deus. E como pessoas que foram alvos da graça de Deus, precisamos fugir do pecado. Estamos num momento em que cada um está procurando viver ou se resguardar para si, né? Está procurando resguardar a sua família, resguardar o seu dinheiro, resguardar a sua vida. Isso é importante. Precisamos, né, manter aí o isolamento social, precisamos manter aí as orientações de saúde, lavar as mãos, passar álcool em gel e daí por diante, né, usar máscara, evitar aglomerações, mas as nossas necessidades não são motivo para cometermos pecados. Não são motivos para agirmos de maneira egoísta. Não são motivos para que nós venhamos a desobedecer os mandamentos e os valores de Deus expressos na Bíblia. Então entenda que a graça que nos atingiu, esse favor de Deus que nos salvou em Cristo Jesus, nos torna pessoas onde o pecado não domina. Então tome muito cuidado para que nesse momento, né, tem muita gente desesperada aí, acaba tomando atitudes, né, baseadas na emoção. Não deixe com que as suas emoções, com que as suas necessidades levem você para um caminho de pecado. Aonde o pecado está presente, a graça é muito maior. Então, se de repente você está sendo dominada aí por sensações, emoções, desejos, vontades ou atitudes pecaminosas, ore, fale com Deus, peça perdão, se arrependa e entenda que Deus vai continuar presente na sua vida, porque Ele age por meio da graça. E essa graça nos livra do pecado. E terceira coisa aqui, meus irmãos, importante para a gente lembrar, está lá no finalzinho do capítulo, do verso 4 que eu li para vocês, né, que nós fomos ressuscitados, né, seremos ressuscitados assim como Cristo ressuscitou, e assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Estamos num momento novo, difícil, né? Em que a nossa geração não esperava passar e não está preparada para passar. Mas a nossa vida deve ser uma vida que faça diferença em meio a tudo isso. Por quê? Porque eu e você somos alvos da graça de Deus. Então, manifeste essa graça de Deus, ajudando aquelas pessoas que estão necessitadas, né? Sendo companheiro aí dos seus familiares, sendo compreensivo aí com aquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Entenda que você, sendo alvo da graça de Deus, não é para que você tenha atitudes egoístas, voltadas apenas para você, né? Nós continuamos sendo cristãos, nós continuamos sendo servos e servas de Deus, nós continuamos sendo homens e mulheres que têm que fazer a diferença onde quer que nos encontremos. Então lembre-se, nós fomos atingidos pela graça de Deus para que nós possamos andar em novidade de vida. Muita gente sendo egoísta, muita gente sendo maldosa, muita gente pensando no ter ao invés do ser agora. E mais uma vez eu lembro a você, a graça que nos atingiu nos fez novos homens e novas mulheres. Nos libertou do pecado para que eu e você possamos viver em novidade de vida. Então, gostaria muito que você pensasse nessas palavras, gostaria muito que você pudesse aí agradecer ao Senhor, né, pela graça que Ele tem manifestado em sua vida, né, em um momento difícil, né, todos estamos passando, mas isso tudo vai passar. E quando isso tudo passar, eu espero que você possa olhar para esse momento e dizer, apesar das dificuldades, eu continuei sendo um cristão, eu continuei entendendo que Deus me agraciou com a sua presença, eu vivi em novidade de vida a cada instante, a cada momento, porque Deus me abençoou com a sua presença, que me deu condições de lidar com tudo que eu passei. Então que esse, né, é um momento difícil, mas entenda que Deus continua manifestando a sua graça sobre mim e sobre você. Então, vivamos em novidade de vida.
Valeu, gente. Isso aí.